Amigas e amigos, o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, no próximo dia 19 de junho, é muito mais do que um julgamento. Não se trata de um julgamento com base na justiça, no Estado Democrático de Direito. Eles não teriam dado esta pressa no processo se eles não soubessem, o Tribunal Sérgio Moro, o Tribunal Lava Jato lá no STF, se eles não tivessem a certeza de que a condenação vai sair. Evidentemente, eu não vou fazer futurismo, não vou dizer que ela já está condenada, mas a lógica deles é essa. É um julgamento que a gente precisa acompanhar com muita atenção para ver as argumentações, porque o Tribunal Lava Jato certamente vai fugir, o Tribunal Moro vai fugir do mérito, como eles fizeram em casos, o caso do Lula, sobretudo, foge do mérito, como o diabo foge da água benta, foge da missa, foge da cruz, e os outros ministros vão tentar argumentar com base no mérito. Que história é essa? Você precisa analisar as coisas, como é que são feitos, como foram montados os argumentos, como foram colhidas as provas, quais são as provas efetivas, o que tem de concreto e o que tem de abstrato. Essa que é a diferença, esse que é o dilema que eles vão ter que enfrentar nesse julgamento do dia 19. E a gente pode observar isso com base nas tendências. Esta canetada do Sérgio Moro, por exemplo, para ocultar a corrupção, ocultar Caixa 2, ocultar a indústria da delação premiada, isso, conforme eu comentei no vídeo passado, já vem sendo varrido para debaixo do tapete, porque é a lógica da coisa. É assim que funciona, tem uma lógica aí, política, ideológica, comandando tudo isso, regendo tudo isso. Por que tem que ter essa ocultação? Porque pode-se dizer e pode-se levantar com propriedade algumas questões que estão por trás de tudo isso. A primeira, a ocultação de corrupção, claro. Esses entes aí do Estado, TCU, AGU, CAD, etc., tudo isso, Banco Central, Receita Federal, tudo mais, teria que pegar as provas lá da Operação Lava Jato e conferir como é que é. Vocês estão sonegando impostos, estão fazendo evasão de divisas, etc., etc. O que vocês estão fazendo com tudo isso? É a lei. Aí tem uma linha de argumentação que vai ganhando a mídia, que a decisão do Moro evita que esses órgãos do Estado sejam utilizados pelo governo para atingir quem acusou a prática de crimes. Diz que as empresas envolvidas entendem que esse tipo de medida é uma retaliação aplicada a grupos que entregaram fatos envolvendo políticos, inclusive do governo federal. Olha aí. Ou seja, é uma subjetividade. Esse é o linguajar que vai dominar se o assunto permanecer aí na mídia. Eles já estão varrendo, claro, tirando de circulação. É pura subjetividade, quer dizer, vale para o governo e não vale para a Lava Jato? A turma da Lava Jato é santa? A turma das mãos e vestes limpas caíram do... Olha a lógica, a classe política, a turma que caiu do céu e tal. Essa argumentação desavergonhada que eles vão construindo aí, essa argumentação desavergonhada. É isso, porque em tudo que eles fazem a gente tem que observar. Eu sempre digo aqui, observar as coisas que estão por trás das coisas. E tem aí o problema da Copa. Isso é uma tendência em âmbito mundial. Repito isso constantemente. Da geopolítica. Isso é uma estratégia de corruptos combatendo a corrupção. Isso tem lá na Romênia, tem na Nicarágua, tem na Venezuela, teve em Honduras, teve no Paraguai, teve no Brasil e etc, etc. É um plano arquitetado da geopolítica. Essa turma está a serviço disso, com todos os mecanismos de sujeira, de corrupção que a gente sabe disso. No caso da Rússia, por exemplo, eu estava falando da Copa, comecei a falar da Copa aqui. O que a mídia está dizendo em âmbito internacional? E a mídia brasileira é do âmbito internacional, dessa geopolítica. Essa história, que o Putin vai usar a Copa, não sei o quê, tal. Tem um editorial. E aqui no Brasil tem esse debate também, essa mistura que eles dizem de política com Copa, na verdade é politicagem, a manipulação política e ideológica. Um editorial do Globo hoje diz que faz a comparação com a Copa de 70, que foi utilizada pela ditadura militar, que o Grupo Globo, olha aí, eles vão se
amoldando as realidades agora, né, não tinha aquele ambiente que teve lá em 70, mas que tem também um ambiente de radicalização e tudo mais. Diz aqui textualmente, nada comparável, ainda bem, à atmosfera de medo do tempo da ditadura militar. Agora a atmosfera de quê? A atmosfera de sujeira. Agora não tem atmosfera de medo? Não tem aí os métodos do DOI-CODE, da Operação Lava Jato? Né? Isso, a atmosfera é a mesma. Né? Absolutamente a mesma. A lógica é absolutamente a mesma. Né? E diz aqui que o editorial, né, ódio, sectarismo e não apenas na política se aproveitam das facilidades digitais para espalhar agressões à direita e à esquerda, comparando as duas coisas como se, eu sou santo, olha o santo, a classe política e tal, e eles são santos, a Lava Jato, a Operação Lava Jato. Né? E aí, incluindo temas sociais, comportamentais, aí cita racismo, né? Ataques também de parte a parte, racismo, olha aí. Quem faz racismo? Qual a lógica do racismo? Quem é branco, quem é negro na ideologia, na formação do nosso povo? Né? No pensamento, nessa questão toda dos universos que eu tenho falado aqui. O povo é o quê? Né? Como é que é a população negra? Qual é a proporção da população negra na direita, na elite, nessa turma toda aí? Né? São questões que a gente pega pelas nuances. Aí prossegue ainda citando, né, cita misoginia, né, feminismo, olha aí até onde vai a coisa, machismo e homofobia, põe tudo no mesmo balaio. Olha o que é a manipulação. Né, e diz que a seleção entra em campo e tal, né, e repete-se em outra dimensão. O teste 70, mal-humorados como os que hoje confundem a cor amarela com partidarismo e ideologia, podem ficar amoados pelos cantos. A realidade de hoje tem sim um ressentimento, né? Porque é preciso lembrar o que aconteceu em 2014, os cachorros loucos, né? Ali já tinha aquela onda, né? Da virada que a Globo deu, que o Grupo Globo deu em meados de 2013, nas manifestações e tal. Já tinha ali a Operação Lava Jato decolando, né? Enfim, toda a sujeira, toda a lama golpista já estava em pleno andamento. Depois foram ir para as ruas, né, maculando esse manto sagrado que é a uniforme da seleção brasileira. Por isso que é natural. Quem provocou esse ressentimento? Né, as pessoas, naturalmente, eu não vou vestir essa camisa está maculada, está manchada, né, por corruptos, fascistas, golpistas. É natural esse sentimento, não tem nada a ver com esses adjetivos que o editorial do Grupo Globo põe aqui. Olha aí, fazendo manipulação. Né? Tem um editorial da Folha também, né, que oportunamente toca no assunto, lembrando aqui, diz aqui, né, que 5 anos depois de sua eclosão, os protestos que tomaram o país em junho de 2013 ainda provocam perplexidades naqueles que com simpatia ou sentimento crítico tentam encontrar a chave para a sua interpretação. Qualquer observador com um mínimo de cognição social sabe, não precisa de levar anos de fazer interpretação nenhuma. Houve uma virada, foram criando uma cultura de corrupção, não sei mais o que, a história do mensalão, foram formando e viram ali a oportunidade. É agora que a gente vai dar o toque à ordem unida. Foi isso que eles fizeram. Isso é óbvio, é evidente. Qualquer observador com mínimo de cognição compreende isso. Prossegue ainda, identificar as causas de um fenômeno tão complexo já seria desafio considerável. Outro problema, talvez insolúvel por um bom tempo, é o de delimitar o sentido histórico de tudo o que aconteceu. Talvez, isso aqui, isso é manipulação. Eles vão ficar aí, não, ainda a gente não sabe, só as futuras gerações, lá no futuro, né, como dizia o Keynes, né, a longo prazo. Ele dizia, a longo prazo estaremos todos mortos, aí já é outra questão. Aí, querendo engambelar trouxas, incautos, empurrando, né, manipulação goela abaixo, né, de incautos. E de cachorros loucos, doidos, esses doidos varridos aí que fica... Na história da camiseta da seleção, da bandeira brasileira, a minha bandeira jamais será vermelha. Esses doidos, isso é coisa de doido, de maluco, coisa de cachorro louco. Né? É só observar o movimento das coisas que aconteceu em Honduras, no Paraguai, que aconteceu aqui no Brasil. Né, a ofensiva golpista na Venezuela, incessante, o que está acontecendo na Nicarágua, né, o que aconteceu em outras ocasiões também no Equador, na Bolívia, né, é a marcha golpista, claro que é. É aí que a gente tem que entender tudo isso. Por isso que tem esse problema. Agora eu sempre digo que
É preciso separar as coisas. Uma coisa é o futebol, outra coisa é essa mundanice, essa cretinice que eles criaram, esse mundo da corrupção que envolveram tudo, inclusive o futebol. Inclusive o futebol, se utilizando disso aí, né? A gente viu aqui em 2014 o que foi tudo isso aí, né? Aí, nesse contexto que a gente tem que ver o que é o jogo eleitoral propriamente dito, né? Tem uma coluna do Jânio de Freitas muito interessante na Folha de São Paulo hoje, que lá pelas tantas ele diz o seguinte, que o futuro de Lula continua incerto se os seus processos puderem chegar a um corpo de juízes sem causa política ou ideológica. Olha aí, separando o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, da justiça, né, do sentido da justiça, da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Se chegar, né, a questão das provas, por fim, ganhará a relevância que a justiça lhe dá em um ou outro sentido. Por ora, Lula pode ou não concorrer. É que é isso, né? Se analisar o mérito, lógico que ele pode concorrer, ele tem que ser absolvido imediatamente, né? Tira o sentido político da condenação, de toda a tramitação aí do processo dele, da politicagem, do fascismo, do Tribunal Freisler, Tribunal Sérgio Moro, Tribunal Lava Jato. Não é à toa que eles ficam cozinhando o galo lá, né? Cozinhando o galo, não deixa o processo evoluir para chegar nas instâncias superiores, para que o mérito seja julgado, para que, enfim, as coisas apareçam com clareza, levante o tapete da sujeira do que é essa Operação Lava Jato, esse mundão da corrupção, da lama, né, que transita em torno da Operação Lava Jato, o seu sentido golpista, o seu sentido elitista, direitista, fascista, nazista, da geopolítica, da ditadura, do projeto neoliberal. A tendência do golpe, claramente, que é criar um sistema político que dê garantias para a ditadura neoliberal. E a Operação Lava Jato, por isso que eu falo aqui, é o centro de tudo. Compreender isso é fundamental, né, para criar essa transição e consolidar um sistema político, uma ditadura, né, com os métodos que a gente está vendo aí, de corrupção, de doicode, né, dessas prisões arbitrárias e todos os métodos fascistas que a gente tem acompanhado aí. Até o Temer é chamuscado por isso, né? Tem aí, por exemplo, esse ataque simplesmente porque ele tentou fazer ali uma negociação com os caminhoneiros, nessa história aí da greve dos caminhoneiros e tal, porque isso fere a ditadura neoliberal, que é a intervenção no mercado, né? Assim como tem os professores de unidade da esquerda, né, os professores de autocrítica, autocriticando os outros, tem também na direita os professores de neoliberalismo. Olha isso aí, e a mídia segue nesse tom, né, que é uma seita, é uma ditadura mesmo, né? Eles têm a verdade absoluta para a pronta aceitação dos demais. Quem crer está salvo, quem não crer está condenado. Na lógica liberal é isso, que ou nade ou afunde. Esse é o sentido da coisa, né? Por isso que é importante essa questão que eu sempre digo aqui, para a gente ver a questão programática, a questão na essência, o mérito de tudo, para se formar esse movimento, né, de enfrentamento com essa realidade que transcende as eleições. Vai muito além das eleições, é um golpe, são processos políticos, disse e repito mais uma vez aqui, o golpe é um processo político, só outro processo político pode suplantar isso. Esse é o sentido nas eleições agora, que é o centro de todo o debate. Essa questão é central, é fundamental. Seja qual for a tática eleitoral, seja quais forem os candidatos do campo antigolpista, né, que não fica limitado à esquerda, é um campo mais amplo, né, é a questão fundamental de se enxergar a profundidade do golpe e a sua extensão é o que vai determinar aí a luta política, sabe-se lá por quanto tempo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.